E hoje a gente vai falar também da nova rotulagem nutricional, mas uma outra abordagem. A gente vai falar da importância dessa nova rotulagem nutricional para os consumidores. Afinal de contas, é para eles que a gente faz os rótulos, não é mesmo? Então eu acho que entender esse outro lado, entender a importância dessas mudanças para o consumidor, faz com que nós, profissionais da área de alimentos, que trabalhamos com rotulagem, possamos dar mais atenção, possamos valorizar mais essas mudanças, porque daí a gente consegue entender o porquê elas foram feitas, não é mesmo? E eu não vou falar com vocês sozinha hoje. Eu convidei a Simone Magalhães, que é advogada, então ela não é da área de alimentos, mas ela é advogada, especialista em direito do consumidor e entende muito de rotulagem também. Inclusive, é uma ilustre aluna do nosso Vida de Rotulagem, então ela está lá entre vocês, meus VRs, ela é VR6. Então, ela vai conversar aqui comigo e vai dar a visão dela sobre o consumidor, né? A gente fica muito na indústria, no que nós profissionais vamos ter que nos adequar, o que as empresas vão ter que adequar, como que vai ficar o rótulo e tal. E às vezes a gente esquece um pouco de ver esse lado do consumidor, né? Então eu trouxe aqui a Simone para dar essa visão pra gente, para ficar tudo muito mais claro. Então, a gente vai continuar falando da nova rotulagem nutricional, né? Lembrando que não é a única mudança, não é a única novidade que aconteceu aí por esses dias. Hoje mesmo, agorinha há pouco, eu fiz um post sobre uma outra novidade na rotulagem, que é agora a obrigatoriedade de escrever nova formulação, nova receita, de indicar que houve alguma alteração na composição daquele produto. Isso também foi totalmente pensado no consumidor, né, gente? Para alertar o consumidor que talvez aquele produto que ele está acostumado a comprar, que ele já está adaptado, sofreu alguma alteração relevante. Então, alguma alteração na composição nutricional, alguma alteração nos ingredientes, mesmo que seja só de proporção, tá, gente? Não precisa necessariamente ter tirado o ingrediente, adicionado outro. Se mudou a composição, a proporção dos ingredientes, já vai precisar avisar também se deixou de ter, se passou a ter lactose, ou se antes não tinha glúten e agora tem, ou antes tinha e agora não tem. Tudo isso vai ter que avisar ali através da nova formulação, nova receita. Então, essa é uma mudança muito importante também, porque a gente sabe que é comum, né, que haja mudança nas receitas dos produtos. Então todo mundo tem que ficar bem ligado nisso, porque isso vai precisar ser avisado a partir de setembro do ano que vem, passa a vigorar e aí todo mundo tem que fazer. Mas hoje vamos focar aqui na nova rotulagem nutricional, nessa visão do consumidor. E aí, Si, tudo bem? Boa noite, tudo bem com você? Boa noite, tudo bem com você? Muito bem, graças a Deus. Que felicidade falar com você. Bom, eu sou Simone Magalhães, eu sou advogada, como você bem mencionou, né? Geralmente, vocês não encontram muitos advogados, muitos juristas nessa área que vocês atuam, apesar de ser totalmente atrelada à regulação, a leis, né, a resoluções, a portarias, enfim. É um assunto em conjunto de vários profissionais e eu tenho assim, uma imensa felicidade porque eu acho o direito do consumidor uma temática assim, fascinante. Eu sempre vi muito propósito, atuo com essa matéria há 15 anos. Realmente é algo assim, que me enche os olhos, né, trabalhar com o direito do consumidor e atrelada à informação para o consumidor nas embalagens, na rotulagem de alimentos. Melhor ainda, é um tema também que eu comecei a me aproximar há uns 4 ou 5 anos e eu gosto muito de desenvolver pensamentos em relação a isso e de aprender, né, com os vários profissionais que estão integrados nesse assunto alimentos, que também, juntamente com o direito do consumidor, alimentos também é um assunto fascinante. Então, para mim é perfeito juntar as duas coisas. É uma área muito grande, né? E acho que tem tudo a ver, assim, porque direito do consumidor e regulatórios e rotulagem de alimentos está hiperligado. Eu até na introdução da live estava falando aqui que quando nós, profissionais da área, da indústria, temos essa clareza do porquê as mudanças estão sendo feitas, do porquê a gente precisa colocar aquela informação, do cuidado que a gente tem,
deixa muito mais fácil o nosso trabalho, assim. Eu acho que eu sempre bato aqui na tecla de, gente, consumidor em primeiro lugar, nunca induzir o consumidor ao erro, nunca induzir ao engano, sempre lembrar para quem a gente está fazendo o rótulo, né? Quem é o nosso cliente final, porque às vezes a gente pensa, eu faço o rótulo para aquela empresa, mas aquela empresa vai vender para quem, né? Vai chegar num consumidor. Então eu acho que a nossa responsabilidade é muito grande e muitas vezes a gente acaba não tendo essa noção, né? A gente fica tão dentro da indústria, que a gente esquece que tem um mundo todo lá fora que vai consumir o nosso produto, né? Justamente, Aline, e essa sua preocupação, ela me deixa, assim, extremamente feliz, inclusive, como você mencionou, eu sou sua aluna também, adoro essas trocas de experiências, porque uma legislação, ou pelo menos uma boa aplicação da legislação, só se faz realmente quando os profissionais conseguem entender toda a dinâmica envolvida, e para isso, vocês que trabalham com consultorias, né, com essa relação direta com a indústria, precisam sim ter essa noção do direito do consumidor, né? Aí realmente as coisas começam a se encaixar, né? Porque quando você pensa numa publicidade ou numa alegação de que está no alimento, os parâmetros partem justamente do Código de Defesa do Consumidor. Então, para todos vocês profissionais que trabalham na indústria, eu acho assim que é imprescindível conhecer essa legislação que é tão importante, que acabou de completar 30 anos de existência, que contribui assim de forma contundente para o desenvolvimento da nossa sociedade, do nosso mercado de consumo. É visível assim como nós caminhamos de forma positiva quando a legislação consumerista ela é obedecida. Claro, os consumidores colhem os frutos diretos disso, afinal de contas, quando eles têm os seus direitos respeitados, é o que a gente deseja, né? E isso acaba também refletindo nas próprias empresas, né? Elas têm menos problemas, elas têm um nome ou uma marca com presença mais forte no mercado de consumo. Então, essa preocupação com a visão do consumidor, com a saúde do consumidor, com a segurança e com a própria vida do consumidor, porque a vida também está muito atrelada aí ao trabalho de vocês, né? Uma informação equivocada numa rotulagem pode realmente trazer um grande dano para um consumidor. Então, quando se tem noção das consequências disso, o trabalho de vocês realmente, assim, eu acho que ele toma um norte, né? E a partir disso, vocês vão desenvolvendo os seus trabalhos com essa referência, Código de Defesa do Consumidor, que traz aí como premissa básica não colocar o consumidor em situação de risco em relação à sua saúde, à sua segurança e, claro, à sua própria vida. Eu acho muito importante, assim, ter essa outra visão, porque, por exemplo, eu trouxe aqui a Cecília Cury, você falou que a gente trabalha ali com a vida, e é verdade, porque, por exemplo, a Cecília Cury veio aqui e falou sobre o outro lado da declaração de alergênicos, né? Então, ela contou toda a caminhada que ela e as outras mães tiveram para conseguir, acho que você também participou, né, do movimento lá de conseguir essa legislação de alergênicos e o quanto é importante para o consumidor. Então, assim, às vezes a gente pensa, tá bom, já fiz a declaração, coloquei lá com traços mesmo, não sei, isso aqui é uma contaminação cruzada, não vou colocar não precisa. E a gente não sabe o impacto que vai ter lá na frente, que pode colocar a vida de uma pessoa em risco. Então, assim, e essa nova rotulagem nutricional, que é o que a gente vai falar agora, que todo mundo só fala disso, que é o novo boom, que é a nova legislação de alergênicos, né? Que eu acho que depois lá da legislação de alergênicos é a grande revolução que está aí acontecendo na rotulagem, foi totalmente pensada no consumidor e totalmente pensada também numa questão de saúde pública, né? Isso que eu não sei se todo mundo sabe, mas as principais alterações, que é o que a gente vai falar aqui hoje, elas foram pensadas como medidas de saúde pública mesmo, né? Para tentar controlar esse aumento da obesidade na população. Mas você falou muito bem. A Cecília Cury, assim, eu sou extremamente fã e admiradora do trabalho dela. Sempre falo com ela em todas as oportunidades de trabalho que a gente faz juntas. Eu não participei ativamente da construção da rotulagem dos alergênicos. Eu entrei, né, em 2015 para 2016 nesse assunto e a resolução já estava publicada, mas estava naquele momento
naquele momento de vacância em que ela começaria a ter vigência um ano depois, né? Então eu entrei no meio dessa movimentação, até mesmo representando a minha comissão de Direito do Consumidor da OAB DF, até tive a oportunidade de fazer sustentação oral lá na Anvisa. Nós tínhamos uma campanha, né? Anvisa não prorroga, né? Era hashtag Anvisa não prorroga, porque a indústria de alimentos pleiteava o aumento, o adiamento daquele prazo de um ano que tinha sido determinado pela Anvisa. Saímos extremamente felizes, né, daquela reunião, porque realmente a Anvisa manteve o prazo e não prorrogou, e dali para frente a RDC 26 começou, né, a ter aplicação prática e nós, consumidores, percebemos aí todos os benefícios que ela traz, né, principalmente a questão da informação, e a informação aqui realmente garante vidas, tá? Você comentou sobre esse assunto atual, né, da rotulagem nutricional, essas alterações, e novamente eu tenho assim, uma admiração muito grande pelo trabalho da Cecília, não só dela, mas das meninas do Põe no Rótulo, né, que é uma organização civil, e eu, como advogada consumerista, fico sempre muito feliz quando eu vejo a sociedade se movimentando, porque o consumidor, na maior parte das vezes, ele é muito pacífico em relação a exigir os seus direitos. Nós temos assim, no judiciário, a gente trabalha com ações judiciais e com essas interações todas, nós sempre ouvimos a questão de ter um excesso de demandas de consumo no poder judiciário. Realmente isso existe, mas nós precisamos ter como referência que as relações de consumo, elas acontecem milhões de vezes ao mesmo dia. Nós consumimos o dia todo, mesmo sem ter consciência disso. Então é natural que, se o consumidor não tem ali uma resposta positiva da empresa para solucionar o seu problema, resta a ele tão somente, depois de passar por, né, quando ele opta, e geralmente ele opta por diálogo, conversa prévia para tentar solucionar aquele problema, porque recorrer ao judiciário, na verdade, é muito penoso, sabe? E às vezes, quando você pensa racionalmente, o custo-benefício, quando você pensa só em questões financeiras, o custo-benefício, na maior parte das vezes, não compensa para o consumidor. Então, em muitas situações, ele acaba ajuizando uma ação e aí tem que pagar custas em algumas vezes, tem que pagar o advogado. E assim, né, realmente não. O ponto final não é esse. A questão que eu falo para muitas pessoas é que esse tipo de situação, né, uma ação judicial, às vezes é necessária até com uma maneira educativa. Mas proporcionalmente nós temos, eu acredito pelo menos nisso, que nós temos uma quantidade pequena se compararmos com a quantidade de relações de consumo que nós temos no nosso país. Então a gente tem essa celeuma no mundo jurídico, que tem ação judicial demais de relação de consumo. Eu não acredito ser totalmente verdade, ou pelo menos a gente precisa colocar alguns pontos em discussão para a gente, né, ter uma conclusão ou não. Mas aí essa movimentação da sociedade civil, como a questão do Põe no Rótulo, e o próprio IDEC, né, que é o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que tem assim, um papel fundamental no desenvolvimento do direito do consumidor nessas últimas 3 décadas. Né? O IDEC existe praticamente no mesmo tempo, um pouquinho antes da criação do próprio Código de Defesa do Consumidor. Então, ele atua em várias frentes e uma delas é alimento. Então, Sim. O IDEC, ele fez uma organização bem interessante, uma aliança pela alimentação adequada e saudável, com mais de 30 instituições, dentre elas muitos pesquisadores de universidades, o Conselho Federal de Nutricionistas, de nutrição, enfim, muitas associações, tanto representando consumidores, como também especificamente destinadas a assuntos médicos, em todas as ciências ligadas à saúde, né? Então, realmente foi muito interessante esse ponto que chegamos agora, que, como você bem mencionou, se trata de uma política pública, porque o problema se tornou algo, né, um problema de saúde pública. Porque às vezes, Simone, eu não sei, eu tenho a impressão assim que nós, principalmente aqui, o público que eu converso e muito público que eu convivo, porque basicamente a grande maioria dos meus amigos são engenheiros de alimentos e aqui no meu Instagram são profissionais da área, então assim, a gente tem uma boa noção do que é um produto com bastante açúcar, do que é um produto com bastante sódio. A gente tem mais ou menos essa clareza, até quem não é profissional da saúde, como as nutricionistas ou tecnólogos de nutrição, enfim, que sabe o impacto disso no corpo, na saúde e tal. Mas assim, a gente tem uma noção de que, poxa, equilíbrio, não posso exagerar, não posso...
Mas se a gente for extrapolar isso para a população em geral, as pessoas não sabem. Então, assim, é lógico que eu acho que a grande maioria sabe que uma barra de chocolate vai ter bastante açúcar. Mas, assim, e nesses produtos onde o açúcar ele não é tão claro? Então, por exemplo, nesses biscoitos que se dizem fit, mas tem açúcar. Nas barrinhas de cereal, que são vendidas como coisas saudáveis, mas tem bastante açúcar. Então, assim, não posso comer biscoito e nem barrinha de cereal? Pode, claro que você pode. Você pode comer quantas você quiser, desde que você saiba o que você está consumindo. Desde que você tenha essa clareza na hora de escolher o produto que você vai comprar, né? Então, eu acho que as duas mudanças principais que a gente vê na nova rotulagem nutricional, primeiro, é a rotulagem nutricional frontal, que é o que todo mundo fala, é onde todo mundo bate na tecla, que eu acho que é a grande mudança mesmo. E também agora ter a porção de 100 gramas na tabela nutricional, né? Então, assim, eu vejo muito do nosso lado de profissionais pensando assim, nossa, mas que saco, vai ter que botar essa lupa no rótulo, vai ficar horrível, vai ocupar um espaço, vai não sei o que lá. Essa tabela nutricional vai ficar enorme, porque vai ter que colocar a porção lá de 100 gramas, vou ter que calcular para 100 gramas, vou ter que calcular para porção, vou ter que agora fazer análise de açúcares, não sei o que, e a gente começa a ver um monte de problema que a gente realmente vai ter e que vai ficar ruim pra gente sim, mas isso é para levar clareza para o consumidor, que é um direito básico de todo mundo, ter informação sobre o que você está comprando, né? E assim, lembrando sempre que todos nós somos consumidores, que talvez na área de alimentos a gente consiga entender mais e ter essa clareza. Mas e a hora que você tem um problema com a sua internet, com a sua água, com a sua luz? E aí? Aí quando você liga pra alguém, ele começa a te explicar um monte de termo técnico, você fica tipo, tá bom, não sei, só resolve o meu problema, tipo assim. Então, né, a gente tem que se colocar nesse lugar também, eu acho. Sim, a doutora Adélia aqui, que é uma exímia consumer, advogada de direito do consumidor, também está fazendo um comentário aqui muito, muito pertinente, essa questão, né, de induzir em erro o consumidor, que é atrelado ao que você comentou agora, Aline. O problema é justamente, né, o direito à informação. E aí, o interessante aqui, como nós falamos, obesidade e sobrepeso, como aumentaram muito, né, num curto período de tempo, em menos de 3 décadas, esses percentuais dobraram. Isso é extremamente preocupante, né, porque tem uma relação direta com as doenças crônicas não transmissíveis, as doenças do coração, alguns tipos de câncer, diabetes, hipertensão. E aí nós não podemos nos esquecer que grande parte dos recursos do SUS são destinados para tratar essas doenças. E a questão são doenças que elas podem ser modificadas ou evitadas, modificadas que eu digo, amenizadas, ou até mesmo impedidas de acontecer para algumas pessoas com mudanças, né, em estilo de vida, em hábitos alimentares. É claro que o assunto ele se liga, né, a muitos pontos específicos. Essa política pública ela não é fundada somente no direito à informação, que nós veremos aqui com essas mudanças no rótulo. É claro que tem muitas outras coisas, tem aleitamento materno, tem atividade física, né, tem a questão de tentar facilitar o acesso das pessoas a feiras, por exemplo, que tem alimentos in natura. Então, são muitas questões, mas todos os indicadores apontam que a alimentação inadequada, ela prepondera quando falamos de obesidade e sobrepeso. Mas quando você está ingerindo aquilo, está indo para o seu organismo. E a preocupação nós precisamos sempre defender que as pessoas, elas têm o direito de escolha? Sim, é claro que sim. Mas como é que a pessoa vai ter liberdade de escolha se ela não tem as informações que ela realmente precisa? Você comentou aí sobre alguns produtos, eu acho que essa nova rotulagem nutricional, ela vai trazer um monte de surpresas para a gente. Eu tive a possibilidade de acompanhar presencialmente na Anvisa as reuniões, né, sobre esse assunto, e eram assim emocionantes, na verdade. Eram reuniões que começavam
8 horas da manhã, mais ou menos, e ia até umas 17, juntando ali setores interessados, né? IDEC, Conselho Federal de Nutrição, associações médicas, o setor produtivo, com as suas várias associações, principalmente a BIA. Então, realmente, eram dias intensos de debates, Não à né? toa a Alessandra estava tão emocionada, né? Com certeza, porque olha, eu imagino a pressão, né, que as pessoas que trabalham na Anvisa sofrem. Sim. Porque realmente nós sabemos que existem muitos interesses econômicos envolvidos. A indústria de alimentos ela tem uma importância assim, fundamental para o nosso país, gente, é claro que sim. E ela representa aí praticamente 9, 10% do PIB, então nós estamos falando de valores muito altos. Mas tem mais valor ainda que isso, a própria saúde das pessoas, né? E isso não dá para negociar. E é aquela questão, né? Eu estava falando, alguns documentos que fazem parte desse processo de análise de impacto regulatório, tem algumas partes interessantes de algumas pesquisas que foram feitas e que mostram justamente isso. Você falou do biscoitinho que tem, né, uma cara fit, coisa e tal, e grande parte deles terão a rotulagem nutricional frontal porque ele provavelmente ou tem excesso de sódio ou tem excesso ali de gordura saturada, enfim, acho que muita coisa vai assim, né, abrir os nossos olhos quando a rotulagem estiver em vigência. Porque assim, ninguém liga se um chocolate vai ter alto em açúcar adicionado na frente. Você não vai deixar de comer. Acho que é meio consenso geral que a gente sabe que o chocolate tem açúcar. Você não vai deixar de consumir um salgadinho aí, uma batata, que você sabe que tem gordura e que tem sódio, por exemplo. Mas a questão é justamente essa. Alguns produtos que vão ser desmascarados porque tem a falsa impressão, você é induzido a achar que aquele produto é bom, que aquele produto você pode consumir mais, que aquele produto você não precisa se preocupar. E aí, de repente, você vai ver que ele vai ter uma lupinha lá na frente te indicando que ele é alto em açúcar adicionado, ou que ele é alto em sódio ou em gordura. E aí, se você quiser continuar consumindo aquele produto porque você consumiu a sua vida inteira e nunca teve problema nenhum, você continua consumindo o produto e pronto. Só que agora você tem esse conhecimento para fazer as suas escolhas. É só isso, gente. Eu achei muito bem pontuado que até a hora que eles estavam votando essa questão da nova rotulagem, teve uma pessoa que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele falou, gente, isso não é um terrorismo nutricional. Tipo assim, não é que agora a gente vai taxar esse produto aqui não pode. Olha só, ele tem lupas na frente, não consuma. Não é isso. É só, tipo, clareza da informação. Olha aqui, talvez esse produto não é o que você achava. Ou então, olha aqui, consome, mas presta atenção, porque talvez não seja tão legal consumir tanto, né? Tipo assim, é uma forma de tomar cuidados. Só isso. Não é terrorismo nutricional, não é vamos cancelar esses produtos que tem lupa, ou então, tipo, a indústria de alimentos é horrorosa, vamos fazer um X gigante. Não é nada disso, gente. É só, tipo, informação para o consumidor conseguir tomar a melhor decisão possível para ele. Sim, e mesmo porque mudar hábito alimentar é algo difícil, não é, né, de uma hora para outra. As pessoas precisam realmente de um tempo para fazer isso, tem questões emocionais ligadas a esse ponto, né? As nossas nutricionistas que estão aqui, elas com certeza sabem muito bem disso, porque acredito que elas devem ter, pelo menos as clínicas, devem ter vários casos que, né, estar ali com o paciente que precisa realmente perder peso e mesmo ela passando uma dieta, ela ou ele, né, passando uma dieta, a pessoa não consegue emagrecer, porque, gente, é muito difícil mudar o hábito alimentar. A indústria, ela veio sim, né, com esse argumento do terrorismo, né, de que o alimento, muito em função à proposta que foi formulada do triângulo, né, o triângulo nutricional foi uma proposta desenvolvida pelo IDEC e pela Universidade Federal do Paraná. O livro dessa que vos fala aqui, ó, tá aqui. Esse triângulo nutricional foi apresentado como proposta da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável
E como resposta da indústria veio esse posicionamento, né, de que seria, essa advertência do triângulo seria alarmista, que colocaria isso mesmo, isso. Isso, a proposta do IDEC, inclusive, era em relação a outros componentes também, a questão do edulcorante, que aí não tivemos, infelizmente, né? Desde o começo, a Anvisa se posicionou contrária a colocar essa informação em destaque como rotulagem nutricional frontal. E um medo que nós tínhamos, que, né, os nutricionistas do grupo defendiam, era a substituição que a indústria poderia fazer, né? Para não ter a rotulagem nutricional frontal em relação ao açúcar adicionado, ela substituiria ali, em grande medida, pelos edulcorantes. E vai acontecer, né? Pois é. Vai acontecer, é natural. É uma coisa assim que é meio previsível, né? Mas esse terror foi essa resposta da indústria, né? Que ela até apresentou um parecer de economistas dizendo, né, de todo o prejuízo, que a indústria brasileira sofreria bilhões em prejuízo, que, né, teria ali fechamento de vários postos de trabalho, a carga tributária repassada pela indústria cairia drasticamente, enfim, todo o país iria penar muito se existisse o triângulo preto na frente da embalagem. Só que a questão é, gente, não é porque o triângulo apareceria, né? No caso agora é a lupa, não é porque temos a rotulagem nutricional frontal que o consumidor vai bater o olho e nunca mais vai comer aquilo, hein? Até seria um sonho, porque aí realmente teríamos uma reformulação grande da indústria, né, em relação aos alimentos, principalmente ultraprocessados. Mas nós sabemos que não acontece assim, né? As pessoas, e aí foi feita até uma pesquisa no Chile, porque o Chile, em 2016, como o Chile adotou, né, essa medida da rotulagem nutricional frontal em formato de octógono em 2016, tem uma pesquisa de lá que mostra justamente as pessoas dizendo que não é pelo fato de ter o octógono que ela vai deixar de comprar aquele alimento. Eu realmente acredito nisso, mas ela vai poder fazer uma ponderação a mais. Eu acredito que, de certa forma, se assemelha muito à própria advertência que tem nos cigarros. E esse assunto também foi debatido na Anvisa, né? Porque começaram a falar, o alimento não é igual ao cigarro. O cigarro tem lá aquela figura na parte de trás para realmente causar aquele pânico que se transforma em conscientização para a pessoa parar de fumar. E o alimento não pode ser assim, não pode ser alarmista essa informação, enfim. Eu acredito que nós temos tem um livro muito interessante do Lindstrom que ele faz uma análise justamente dessa questão do cigarro, né? Aquele aviso lá, para a pessoa que já é fumante, ela passa a não enxergar aquele aviso. Então ela não vai parar de fumar porque tem aquela foto e aquela advertência do malefício à saúde. Ela vai continuar, infelizmente, porque é um vício. Mas aquele aviso, a pessoa já sabe daquilo, né? Sim. Esse aviso ele serve para impedir que novas pessoas comecem a fumar, né? Porque aquela reiteração da mensagem, a pessoa que não fuma, né, vai ter já essa conscientização e não então partirá para o fumo. Acredito que, de certa forma, a rotulagem nutricional ela tem uma certa semelhança nesse sentido de que se a pessoa já tem o hábito de se alimentar daquele produto, ela pode até fazer ali, né, uma alimentação mais equilibrada, mas assim, é pouco provável, creio eu, que a maior parte das pessoas deixem de comer aquele alimento. Mas esse alerta ele serve muito para as pessoas que não ingerem, que não têm o hábito. Se eu não tenho o hábito de ingerir aquele alimento, eu vejo lá com 3 advertências nutricionais frontais, provavelmente eu não vou começar a colocar aquele alimento na minha vida, né? Então, eu acredito que tem muito esse sentido também. Até nessa questão do Chile, fui uma experiência viva, assim, disso, porque eu estive no Chile há uns anos atrás, eles já tinham essas rotulagens nutricionais frontais, eu não sabia. E aí a gente foi ao supermercado para comprar besteira mesmo, comprar bolacha, chocolate, vinho, coisinha para comer, assim, petisquinho e tal. E a hora que eu cheguei lá, que eu fui pegando, assim, as bolachas que eu olhei, eu falei, ué, mas o que é essas coisas pretas escritas aqui? Aí, tipo, alto em açúcares, não sei o quê. Aí eu até comentei com meu marido, com o Gabriel, falei assim, nossa, é estranho você comprar uma coisa que tá, tipo, te avisando, olha, eu sou alto em açúcares. Mas, tipo assim, deixei de comprar? Não deixei de comprar, tipo assim. Sim. Eu queria comer aquilo naquele momento. Então, assim, mas eu acho muito, de novo, né? Eu acho que isso
vai ser bom para alertar sobre quando isso tá meio escondido. Então, assim, a bolacha que hoje é vendida como fit, como saudável, como não, isso é uma bolacha diferentona e não sei o quê. De repente, ela vai precisar ter uma lupa de alto em açúcares, assim como todas as outras bolachas que estão ali na gôndola do supermercado. Você já vai falar, não, então eu não vou comer essa aqui que eu nem gosto tanto, já que é pra comer bolacha alta em açúcar, eu vou comer essa outra aqui que é muito mais gostosa pra mim. Então, eu vejo muito isso, assim, e gente, de novo, eu não sou nutricionista, tá? Mas assim, eu vejo muito as pessoas falando assim, eu tô comendo essa aqui, ao invés de comer a outra ali recheada, porque essa aqui é melhor, né? Essa aqui é mais saudável. Daí eu penso, não. Se você tá comendo essa aí porque você gosta dessa, porque ela é mais prática, porque ela é mais gostosa, porque você tava afim de comer, beleza. Mas assim, não se engane. Se você acha aquela ali mais gostosa, come aquela ali, sabe? Então eu acho que essa clareza, pra mim, pessoalmente, é a mais importante da rotulagem nutricional frontal. Pra mim é a mais importante. Também acredito. Esse ponto, ele é fundamental, é descortinar algumas questões para o consumidor realmente ele possa ter uma ideia, né, de como é aquele alimento que ele está ingerindo. Porque na prática nós sabemos, as informações nutricionais, elas são muito técnicas, né, naturalmente. Aquela tabela nutricional, o consumidor leigo, ele não vai conseguir entender, por mais que, né, tivemos um movimento agora da Anvisa para melhorar, realmente temos novidades em relação a isso, mas mesmo assim o consumidor ele continuará tendo dificuldade, porque na maior parte das vezes ele precisa, né, do apoio de um profissional para explicá-lo sobre aquilo. A intenção dessa rotulagem nutricional frontal é justamente traduzir, né, pelo menos em relação ao excesso de nutrientes críticos que se encontram ali naquele alimento. Então o consumidor bate o olho e sem precisar fazer muitas interações, ele identifica que tem, né, um excesso desses nutrientes críticos, que é indicado pela Organização Mundial da Saúde, e aí sim ele vai poder, né, pensar, decidir se ingere ou se diminui a quantidade daquele alimento ali na sua rotina, enfim, né? Somente com informação é que o consumidor tem liberdade de escolha. Essa é uma bandeira que eu defendo sempre, e principalmente em relação a alimentos, né, que parece um assunto fácil, mas é extremamente complexo o assunto alimento. Olha como é difícil. E são vários segmentos. Tem a questão sanitária da fabricação, tem toda a complexidade da fabricação, tem a complexidade de transmitir a informação ao consumidor de forma clara e adequada, tem toda a complexidade do alimento no organismo do consumidor, tem a complexidade da reação do organismo, né, ao médio e longo prazo, enfim, em relação a doenças, né? Então, assim, não é nada fácil. Não, né? e também Alimento. não é através da rotulagem que a gente vai resolver o problema de saúde pública, né? Não vai se resolver sozinho, mas não é por isso que a gente vai deixar de fazer. Então, assim, é uma das medidas, como você bem pontuou, que é muito importante para que a gente tente contornar esse problema que vem tendo a população brasileira cada vez mais, né? Para não deixar acabar com tudo e aí pensar, olha só, o que será que a gente pode fazer, né? E é uma medida básica, né? Se você parar e analisar que o Código de Defesa do Consumidor foi publicado em 1990 e desde lá ele tem como seu princípio básico o direito do consumidor à informação. E ela precisa ser adequada e clara. Não é jogar informação de qualquer maneira. O consumidor não vai entender termos técnicos ali. O consumidor não vai entender toda a tabela nutricional. Ele precisa de um amparo para realmente ter esse seu direito à informação preservado. E se é um direito do consumidor, naturalmente é um dever do fabricante. Então, nós não estamos falando de nada assim de outro mundo. Estamos falando da consolidação de um direito que já existe há 30 anos, né, e que ainda não estava sendo colocado em prática. Então, é um passo a mais para que o consumidor tenha ali o seu direito básico à informação preservado. Eu vi até algumas pessoas comentando, achei ótimo que a Rosane do Tempero da Vida Oficial, ela falou, o pacote de salgadinhos vai parecer uma chamada do filme de Sherlock Holmes. Eu vi que alguém comentou também que as indústrias não gostaram muito dessas novidades. Mas, gente, é lógico, né? O consumidor só vai receber uma informação nova em algum momento. A indústria vai ter que fazer todo o trabalho de
talvez descartar a embalagem, de se readequar, de reformular rótulos, porque vai precisar de espaço no painel frontal, porque ali, se o produto precisar fazer uma rotulagem nutricional frontal, tem que ser na metade superior e ali não pode ter mais nada. Então, tipo assim, ali acabou, não pode escrever mais nada, não pode fazer alegação nutricional, não pode, tipo, é o lugar da rotulagem nutricional frontal. Então, assim, vai ter que tudo, é o que eu falei, que eu vinha falando pra vocês, muito antes de entrar em vigor. Ninguém tá certo hoje. Tipo, ninguém tá certo. Não tem um segmento da indústria, uma empresa que tá pensando, ah, nossa, que bom que eu já faço assim. Não, ninguém faz, gente. Todo mundo vai ter que se adequar. Todo mundo vai ter que se adequar. Então, assim, é lógico que eles não ficaram muito felizes, né? Imagina você ter lá toda a sua programação de embalagem, de rotulagem, e de repente chega aqui uma legislação e fala, ah, então, sabe tudo isso que você faz? Tá tudo errado, você vai precisar fazer tudo de outra forma. E, inclusive, tem coisas aí que você vai precisar mudar. Você acha que você é fit, você vai ter que colocar alto em açúcar. Você tá passando desapercebido, mas você vai ter que falar que você é alto em sódio. Então, é claro que não vai gostar, gente. Mas é igual quando foi também alergênicos. A indústria tava em pânico. Tipo, não, como que eu vou rotular tudo? Eu vou ter que fazer análise, eu vou ter que... Não, hoje, gente, já é natural, já faz parte, já tá lá, todo mundo já sabe. Tem gente que escreve traços ainda? Tem gente que escreve traços ainda, mas um dia a gente vai chegar lá. Confio nisso também. Você está certíssima. É claro que dá trabalho e tudo que dá trabalho, né? As pessoas, o ser humano tem assim, né? Uma propensão a não querer ter trabalho demasiadamente, enfim. Mas tem uma motivação muito grande, né? E é algo necessário. Então não dá mais para fugir disso. Como eu falei, há 30 anos o Código de Defesa do Consumidor já determinava a informação clara e adequada, e esse é só um dos pontos para isso realmente acontecer, né? Claro que a indústria de alimentos é extremamente dinâmica, os desafios eles não param por aí, tem muitos outros assuntos em voga ainda para ter mais informação ao consumidor, né? Porque sempre aparece algo novo, e se aparece algo novo na sociedade, no cotidiano, naturalmente a nossa instituição Anvisa, que trata especificamente desse assunto, vai precisar analisar, amadurecer aquele assunto para decidir, né, se ele é propenso à regulação ou não, né? Então, mas a questão é, que eu falei desde o começo, quando a gente avança em direito do consumidor, toda a sociedade avança junto, todo mundo desenvolve junto. Eu considero que o prazo, né, para vigência, ele está bem elástico, né? Nós partimos aí de um prazo mínimo de 24 meses até um máximo de 5 anos, então de 2 a 5 anos, né? Claro, a maior parte talvez caia nos 2 anos de vacância dessa legislação, mas é um prazo extremamente razoável, creio. Não dá para pensar mais, né, um prazo maior que isso, porque também a gente sabe que fica sempre para a última hora. E né? não Não foi adianta nada que protelar. aconteceu do nada, que pegou as pessoas de surpresa, né? Então, assim, já era para estar se Não. movimentando no sentido de arrumar. Esse assunto, ele vem sendo debatido na Anvisa há 6 anos. Não é uma coisa de um dia para o outro. Foi um processo longo, um processo que contou aí com todas as fases imagináveis de uma análise de impacto regulatório. Começou lá em 2014, com a instituição de grupos de trabalho, que várias instituições começaram a se dedicar, a se reunir e a prestar suas contribuições para o desenvolvimento desse assunto. Depois, em 2017, entrou na agenda regulatória da Anvisa, essa temática alimentos, lá no item 4.8, né? E de lá para cá houve essa intensificação dos trabalhos da Anvisa para finalizar o que aconteceu teoricamente agora, né? Eu digo teoricamente porque a resolução ela realmente não põe fim, né? Ela só marca ali um respiro de uma fase para começar outra, né? Da execução dela. Mas o que tivemos então nessa reunião do dia 7 lá foi a conclusão de um trabalho que se desenrolou nos últimos 6 anos, então não é pouca coisa. E os setores participaram ativamente. A indústria de alimentos desde o começo, associações de consumidores desde o começo, associações ligadas à saúde desde o começo. E teve uma grande participação da população, né? Isso é muito bom também. E assim, gente, tem lados que ficaram ruins para a indústria, mas de outro lado também tiveram coisas ali que claramente foram dadas para a indústria. Tipo assim, agora pode falar sem lactose em tudo. Os modelos da lupa que ficaram mais flexíveis, que ficaram um pouquinho menores, mudou um pouquinho.
Então, assim, né, também não é só vamos castigar a indústria. Teve ali também umas flexibilizações que vieram para Sim. ajudar também. E outra informação que eu também acho muito importante para o consumidor é a questão de declarar a porção de 100 gramas também na tabela nutricional. E apesar de ficar uma tabela grande, de no começo parecer confuso, eu acho que essas, tipo assim, vendo na teoria, né? A gente vai ver como vai ser isso na prática. Mas vendo na teoria, logo que eu vi a primeira proposta, eu falei, nossa, mas vai ter que declarar quantas porções, qual é a porção, 100 gramas, e medida caseira, e não sei, confusão isso, pra que tudo isso? Mas estudando um pouco melhor, entendendo o ponto de vista e tal, gente, mais claro do que isso não tinha como deixar. Então, tipo assim, o consumidor vai ter ali sem precisar pensar muito, porque não sei, eu tenho esse hábito, né? Como eu me preocupo com a minha alimentação, eu sou de exatas, eu faço muitas contas durante o meu dia, pra mim é fácil pegar um produto, olhar, a porção é de 30, aqui tem 300, então tem 10 porções, ok, eu normalmente vou comer acho que 2 porções dessa, então eu vou comer 2 vezes isso, 2 vezes... Ah, ok, tá bom, então não, talvez seja... Eu faço isso no estralar de dedo, pra mim isso é simples, Sim. mas pra, sei lá, uma pessoa que estudou quanto muito até o ensino médio, que vai comer a mesma coisa que eu, porque tá ali disponível pra qualquer um comprar, você acha, gente, que se ela olhar a tabela nutricional já vai ser muito, mas acho que vai ficar fazendo conta de quanto tem, de quanto ela pode comer, não vai, então assim... Eu achei bom, na teoria, deixar essas informações já ali disponíveis, porque às vezes a porção de alimentos muito similares não são iguais, então se você quer comparar alimentos, você precisa ficar fazendo conta. Não, peraí, nesse tem 40 gramas, tem tantas calorias, nesse aqui tem 30 gramas e tem tantas calorias. Então, tipo, qual que realmente tem mais caloria? Ou então você nem vê que a porção é diferente, pensa, nossa, não, esse aqui tem mais caloria. E nem tinha, se você for comparar uma porção igual, o outro tinha menos. Então, eu acho que esses 100 gramas vem para ajudar na comparação de alimentos, né? E para você ter ali uma ideia de um número comum a todos eles, com as informações nutricionais e também deixar claro quantas porções tem dentro daquela embalagem. Eu achei ótimo, assim. Sim, era um dos grandes pedidos, inclusive, essa padronização, né? Até mesmo para facilitar. Aí volta de novo na questão da informação ao consumidor, Mas né? não Que tem como tinha. voltar, né? É isso. Sim, tudo é pautado nisso, né? O consumidor, ele não tem como, a gente fala tinha no passado, mas continua tendo, só daqui a 2 anos, né? Mas quando a gente fala tinha, é só a referência que foi publicada a nova resolução, né? Mas o consumidor, ele não consegue realmente fazer essa comparação porque a porção tem uma variação grande, até que além de padronizar em 100 gramas, a Anvisa também tentou reduzir a variabilidade do tamanho da porção, porque realmente é impraticável para qualquer pessoa estar ali no mercado, ou até mesmo em casa, depois de já ter comprado o produto, fazer essas mensurações e poder comparar aquele alimento com outro. Então, foi sempre pedido, né, a padronização em 100 gramas ou 100 ml. É claro que nessas reuniões, é engraçado, né? Eu vou te falar uma coisa. A gente defende muito a questão da informação ao consumidor, mas um dos pedidos era que não ficassem todas, não ficasse aquelas 3 colunas, né? Que agora tem 100 gramas, tem a porção e continua o percentual em VD. Você acredita que a aliança, ela discutia muito a desnecessidade de continuar com esse percentual do VD, porque isso poderia, já imaginando que isso traria dificuldade para o consumidor, mesmo porque, né, o percentual, aquele percentual calculado no valor diário, ele varia muito, isso depende da situação de cada consumidor, né? Tem aí as nossas nutricionistas, que são especialistas. Eu vi essa questão lá naquele relatório de análise que a Anvisa fez. Sim. A aliança questionava muito a continuidade, né? Principalmente que a tabela ficaria muito inchada. E a gente precisa também pensar que a informação, às vezes, em excesso, ela acaba desinformando o consumidor. Então, é por isso que questionávamos muito a continuidade desse percentual em VD.
E o outro ponto é, as embalagens, elas têm uma área limitada. Então, se você coloca mais colunas em uma tabela nutricional, naturalmente a letra vai diminuir. E isso causa uma dificuldade para o consumidor. Então, a intenção do grupo de trabalho que defendia, né, ou pelo menos que questionava muito continuar essa coluna do VD, era justamente não poluir visualmente, não encher de informação, e aquela lá acaba não sendo assim muito palpável para os consumidores leigos, e não diminuir o tamanho da letra, o que necessariamente acontece quando tem obrigatoriamente colunas a mais. Eu não sei, assim, né? Que daí, tipo, eu tô vendo as nutricionistas aqui falando que não queria mais o VD, que o VD não faz sentido e tal. Mas eu, como não nutricionista, acho que eu quero uma informação importante pro consumidor, assim, como uma base mesmo. Tipo, olha aqui, se eu não souber muito bem o que são 50 calorias e tal, eu consigo olhar ali que é, tipo, 5% do que eu posso comer no meu dia, mais ou menos. É o consumidor que tem essa informação mínima do significado daquilo, né? Infelizmente, a gente encontra com uma grande quantidade de pessoas que realmente não tem a mínima noção do que é aquilo. E aí acaba confundindo, né, o significado, enfim, né? Mas ela vai continuar, né? Mas é só para deixar também aqui essa informação de que ela foi muito questionada nas nossas reuniões da Anvisa e tudo pautado, claro, nos nossos pesquisadores de nutrição, né? Eles, claro, que traziam esse questionamento sobre a desnecessidade do percentual em VD. E do restante das informações que vão ficar lá na tabela, o que você acha? De falar da porção, de quantas porções tem, dos 100 gramas? Eu achei muito legal ter a questão da porção, ter essa questão dos 100 gramas, assim, eu acho que é um ganho pra gente enorme. Eu vou sempre analisar essa coluna, né, da padronização em 100 gramas, porque eu adoro fazer comparação e eu acho que realmente vai facilitar bastante, né, até comparar produtos diferentes, né, não somente aqueles que são similares. Então tem essa dupla função de nos facilitar ou pelo menos nos trazer uma informação mais palpável. A questão da padronização também das letras, eu achei interessante. E principalmente, Aline, a questão do fundo branco com a letra preta, que era o que pleiteávamos muito, né? Porque atualmente as embalagens e a tabela nutricional são praticamente das mesmas cores e a gente não consegue ver aquilo, né? Eu já estou tendo dificuldade, assim, eu acho que nem trocando os meus óculos eu vou conseguir enxergar a tabela nutricional como é até hoje, porque não tem esse contraste com o fundo da embalagem. Então, assim, essa parte da padronização do fundo branco com a letra preta é sensacional, porque independe da cor da embalagem, a tabela nutricional vai ser sempre apresentada daquele jeito. Não vai ter essa variação de um fabricante para outro, de um produto para outro, enfim, né? Esse ponto, para mim, eu destaco essas duas coisas, padronização em 100 gramas e padronização visual do preto e branco. Eu gosto muito dessa padronização visual também do preto e branco. Eu até na outra live que eu fiz sobre isso, esse foi um dos pontos que eu trouxe, né? Porque, gente, é o que eu falei, todo mundo tá batendo muito na tecla da rotulagem nutricional frontal, mas tem milhões de mudanças que a gente vai precisar fazer. Milhões. Então, assim, eu nem consegui saber de todas aí, porque eu não consegui terminar de ler as duas legislações. Eu também não consegui. Mas, assim, mudou muita coisa e eu vejo as pessoas só falando em nutricional frontal. Então, assim, calma que não é só isso. Essa questão do fundo preto, do fundo branco com a escrita preta, eu também gostei muito. Na outra live que eu tava falando sobre alguns pontos de mudança, eu falei sobre isso. Eu falei, vai ficar feio em algumas situações? Vai ficar horrível, mas o consumidor vai conseguir ler, pelo menos. Aí eu até mostrei um produto que tava, tipo, do meu lado, assim, que ele tem um fundo vermelho e a tabela nutricional dele é até um tamanho bom, assim, é grande. É um suplemento alimentar, então tem várias informações. Não dá pra ler nada. Nada, porque, tipo, uma tabela que não é uma tabela, porque ela não é fechada, né? Então, assim, isso também tem padrão agora, fecha a tabela, faz as linhas. Ela não é fechada, ela não tem linha e ela tá, tipo, escrita de branco no fundo vermelho. Gente, tipo assim, eu consigo ver de perto, mas... E aí? Então, tipo, essa questão também do fundo branco com escrito preto, eu gostei bastante. Vai ficar feio em algumas embalagens, mas... eu gostei.
Sabe que eu acho que não vai ficar feio? Aline, sabe por quê? Olha, pelo menos vamos falar aqui dos grandes fabricantes, né? Porque eles têm profissionais tão capacitados, né, de design das embalagens. Olha, eu fiquei assustada com algo que me chegou o mês passado em relação à rotulagem nutricional frontal, que era um curso ou um webinar desses profissionais passando dicas de como amenizar o impacto visual da rotulagem nutricional frontal. Olha, que demais! Olha, pois é. E eu vi as fotos, né, das embalagens, como a embalagem é hoje, e aí quando coloca isso com o modelo antigo, né, antes de ter a resolução publicada, isso foi no mês passado. E com a inserção da rotulagem nutricional frontal, cara, uma mudança mínima assim, nas embalagens em relação a algumas cores. Meu Deus, como eles conseguiam, assim, harmonizar, né? De alguma forma, harmonizar de forma que aquela rotulagem nutricional frontal, que é para chamar a atenção, ela ficasse, assim, de certa forma, discreta na embalagem. Ficou até bonito. Esses profissionais, eles são muito bons, eles são muito bons. Então, assim, eu vi várias fotos que eu falei, meu Deus! De mudanças até pequenas, mas assim, que você muda um tom de uma cor, até mesmo assim no cabeçalho, naquela parte de fechamento da embalagem. Imagina aí um salgadinho, aquelas batatinhas fritas e coisa e tal, que tem aquela parte de cima, né? Ali do fechamento. Você mudando aquelas cores ali de cima, você já conseguia mudar assim toda a atenção que o consumidor dá para a rotulagem nutricional frontal. Eu falei, gente... Olha, enfim, o dia do consumidor é isso, né? O marketing vai ser o outro lado, porque normalmente é regulatório, né? Quem cuida da rotulagem que briga com o marketing. Agora a gente vai ficar amiguinho do marketing para o marketing arrumar, diminuir o impacto e o pessoal que quer o impacto que vai brigar com o marketing. Para de disfarçar a rotulagem frontal. E é possível, viu? É muito possível. Esses profissionais têm um trabalho assim fantástico. Não é o que a gente queria, mas eles conseguem sim desviar bastante a atenção, viu? É por isso que a informação ao consumidor ela é essencial e a educação para o consumo, né? Porque como você diz, não é somente melhorar a informação nas embalagens dos alimentos que vai trazer o resultado, né, que a gente quer. Claro que não. É necessário conscientização, é necessária educação para o consumo. Isso a gente não consegue de uma hora para outra, isso é algo assim de médio ou longo prazo, né? Claro que a gente já vai conseguir perceber benefícios imediatos quando lá na frente essa resolução entrar em vigência e os consumidores tiverem nessas informações alteradas nos rótulos, mas esse impacto eu acredito, né? Isso é uma impressão minha, claro. Não será tão grande no início, eu acho que demanda um tempo, né? Por isso que debates, que discussões sobre esses assuntos, eles são importantes, porque a gente vai formando uma mentalidade e isso é muito positivo para todo mundo. Novamente eu bato nessa tecla, isso é positivo. Quando o consumidor ele é consciente, ele consegue sim influenciar positivamente o posicionamento das empresas, né? Porque elas sabem, elas têm noção que o consumidor está cobrando mais. E se ele cobra mais, ela precisa, né, ficar mais atenta às suas obrigações legais. Isso é muito bom para todo mundo, né? Claro que para quem trabalha especificamente com esse assunto vai dar um trabalhinho a mais? Vai, mas isso acontece em todos os setores da nossa economia, né? Imagina desenvolver aí um automóvel mais seguro, dá um trabalho a mais? É claro que dá, mas isso é bom para todo mundo? Mesmo se você não comprar aquele carro. Você quer que o sistema de freio funcione quando você estiver passando na frente daquele carro? É claro que você quer. Relação de consumo é isso. Não é só o direito individual. Relação de consumo tem esse caráter, né, coletivo, esse caráter difuso. É um direito que pertence a todos nós. Por isso que é importante nós, consumidores, conhecermos o Código de Defesa do Consumidor. É importante nós, consumidores, ficarmos mais conscientes e mais atuantes no nosso mercado. Com certeza. Não, é exatamente isso. E é o que você falou lá atrás. Não é porque de repente vai surgir uma lupa num produto que você já está acostumado a comprar que você vai deixar de comprar. Não é porque agora você consegue ver melhor a tabela nutricional que você vai deixar de comprar, porque você consegue comparar que você vai deixar de comprar. Se fosse assim, o trabalho das nutricionistas seria super fácil. Você vai lá e fala, quero emagrecer. Ela te fala, para de comer isso e isso. Você fala, ok, já que a Nutri falou, vou parar de comer. Seria todo mundo magro, ou forte, louco, sei lá, faria com um corpo que bem entendesse. Ou você vai no médico e ele te fala, olha, seus exames estão alterados, você precisa melhorar a sua alimentação.
você fala, poxa, médico, mas o que será que eu como? Daí ele fala, coma vegetais, verduras, carnes e grãos. Aí você fala, ah, tá. Aí você só come vegetais, verdura, carne e grãos. Não, se fosse simples assim, seria Pois é. maravilhoso. Em termos gerais, nós sabemos as diretrizes. Quando a gente vai para o médico, nós sabemos que ele vai indicar atividade física e uma alimentação adequada. E aí você procura um nutricionista para te direcionar, né? Para te fazer esse plano personalizado. Para quem tem condição, né? O ideal seria que todas as pessoas tivessem. Infelizmente, a gente sabe que não é assim. Mas, né, o trabalho desses profissionais é muito importante, tanto do médico quanto do nutricionista. As diretrizes todos nós sabemos, mas não é tão fácil assim, né? Como você falou, não é só o nutricionista passar a dieta que o paciente vai fazer. Né? Eu acho que o nutricionista ele vive sempre nessa coisa, né? É uma felicidade plena quando ele vê várias melhorias para pessoas que realmente precisam. E por outro lado, ele sempre convive também com a questão da frustração, né? Porque ele sabe que alguns não vão cumprir, não vão conseguir, né? Porque precisa de um aporte maior, talvez até psicológico para dar conta, enfim. Mas eu acho que no final das contas foi positivo. É claro que existem várias críticas em relação à RDC. Sempre vai ter como, né? Sim, sim. Mas eu acho assim que também são bem, bem interessantes, mas no total foi muito produtivo para todos nós termos essa publicação. Eu falei no começo, a gente fica tão na bolha da indústria, olhando só para a indústria, para os bens da indústria, do que eu vou ter que fazer com esse rótulo, o trabalho que vai me dar e não sei o quê. E a gente esquece um pouco desse outro lado tão importante, que é o consumidor, que no fim é quem vai te dar dinheiro, né, gente? Porque no fim ele precisa comprar seu produto. Então, a gente precisa pensar neles. Mas muito obrigada mesmo. Eu é que agradeço. Sempre uma felicidade falar com você. É isso, gente. Obrigada mesmo a todo mundo que estava aqui. Isso mostra muito também, eu acho, que dos profissionais que a gente tem aqui, porque ficar mais de 1 hora ouvindo sobre direito do consumidor e consumidor, e não tanto. A gente vai ter que fazer assim, agora a gente vai ter que fazer assim. Eu acho que mostra muito dos profissionais que a gente tem aqui. Isso me deixa muito feliz que isso interesse vocês também, que vocês tenham esse cuidado também, que vocês tenham esse interesse também. Então é isso, gente. Muito obrigada, Si, mais uma vez. Obrigada. Um beijo, gente.